Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, um estudo bíblico. Estamos lendo a Bíblia. O nosso propósito é de ler a Bíblia inteira. Então, estamos no livro de Êxodo. Estamos fazendo uma leitura, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que você possa compreender melhor o que Deus está falando conosco. Que muitas das vezes, por falta de atenção, por falta de uma leitura mais aprimorada da palavra de Deus, nós deixamos de fazer a vontade de Deus por falta de ignorância no sentido de conhecimento, né, da palavra de Deus. Então, é muito importante que nós venhamos ler, conhecer o que Deus está passando para nós, qual o intuito daquela mensagem que Ele está passando, por que Ele está passando. Então, é necessário fazer essa leitura minuciosa. Não estou tendo pressa para fazer essa leitura da Bíblia, porque eu estou fazendo uma leitura minuciosa. Então, estamos no livro de Êxodo, hoje vamos ler o capítulo 38. Eu convido você, pegue a sua Bíblia e venha junto comigo ler este capítulo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. E se você ainda não acompanhou a leitura até aqui, que você possa acompanhar. Embaixo tem os meus vídeos todos. Se você clicar mais, vai aparecer todos os meus vídeos do canal aqui. Você pode ficar assistindo todos eles, tá bom? Se inscreva no canal. É o que eu peço para você, se inscrever e também compartilhar essa mensagem para que outras pessoas venham ter conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá, nós estamos lendo o Êxodo, o livro de Êxodo 38. E foi feito o altar do holocausto de madeira de acácia. A madeira de acácia, como eu já falei nos outros vídeos, são uma madeira muito nobre daquela época. Seu comprimento era de 5 covados e sua largura era de 5 covados. Era um quadrado e sua altura era de 3 covados. Covados, como eu já expliquei para vocês, significa essa parte da ponta do dedo maior até aqui o cotovelo. Isso chama covado. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos uns 50... Isso é covado de um homem, né? Então, era mais ou menos uns 50 centímetros cada covado. Então, quando fala que seu comprimento era de 5 covados, então se você for dividir, fazer a multiplicação de 5, então você vai fazer 5 vezes 5, 25, seria 2,5 metros. Então, era um altar grande. E vamos continuar. E foram feitas pontas em seus 4 cantos, suas pontas formavam uma peça única com ele, e o cobriu de cobre. E ele fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, fez todos os seus utensílios de cobre. Ele fez uma grelha de cobre para o altar, de forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E ele fundiu 4 argolas para as 4 extremidades da grelha de cobre como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para se levar o altar com eles. E fez ocos de madeira. Então, o que a gente observa aqui? Ele fez esse altar e colocou argola, colocou um varal, né, de madeira, que eles cobriram todo esse... Era um pau, né, uma vara de madeira redonda, e eles cobriu toda essa vara com cobre, e aonde eles enfiavam, né, naqueles ganchos que tinha, nas peças que tinha, né, para que eles pudessem transportar este altar. E vamos continuar.
a pia de bronze, e ele fez a pia de cobre com sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. A pia, ela foi feita da base de cobre dos espelhos das mulheres, que as mulheres, como eu falei lá no início, as mulheres também, elas estavam doando tudo que elas tinham. Então, elas doaram os enfeites delas, tudo que elas possuíam, que era ouro, cobre, e elas levaram até ao Moisés, para que Moisés viesse a construir esse tabernáculo. E o átrio, né? E fez o átrio. Para o lado meridional, as cortinas eram de linho puro fino, torcido, de 100 covados de comprimento. Suas colunas eram de 20 e suas bases de 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. As cortinas eram de 100 covados para o lado do norte, suas colunas eram 20 e suas bases 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. As cortinas para o lado ocidental eram de 50 covados, suas colunas eram 10 e suas bases 10. E seus colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E as cortinas para o lado oriental eram de 50 covados. As cortinas para um lado da porta era de 15 covados, suas colunas eram 3 e suas bases 3. Do mesmo modo para o outro lado, e o outro lado da porta do átrio havia cortina de 15 covados. Suas colunas eram 3 e suas bases eram 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de cobre. Seus colchetes das colunas e suas faixas eram de prata, e revestimento de seus capitéis era de prata. Todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 covados e a altura de largura era de 5 covados, conforme a altura das colunas do átrio. Suas colunas eram 4 e suas bases eram 4, todas de cobre. Seus colchetes eram de prata e seu revestimento de capitéis e suas faixas eram de prata. Todas as estacas do tabernáculo e o átrio ao redor eram de cobre. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos explicar. Você observa que tudo que Deus pediu para que Moisés viesse a construir era coisas finas, era material de primeiríssima qualidade. Então, quando você vai a um templo, dedica algo para Deus, Ele está falando aqui para nós, Ele está exigindo de nós uma santificação. Ele está exigindo algo de melhor que nós possamos dar. E não dar o que sobra de nós, mas o que nós temos de melhor para dar para Deus. E nós temos que ter isso em mente, que nós estamos servindo um Deus. Então, se nós estamos servindo um Deus, quando uma visita vai na sua casa, uma visita mais nobre que vai na sua casa, você faz de tudo para atender aquela visita, para dar do bom e do melhor para aquela visita, não é mesmo? Você não vai receber uma visita de qualquer maneira. Você vai dar a ela do bom e do melhor que você tem. Assim mesmo, é nós para com Deus. Nós temos que dar o nosso melhor para com Deus. Porque Deus, Ele está acima de tudo. Ele é que faz morada em nossa casa, em nossas vidas. Então, se nós queremos de Deus o melhor, nós temos que dar a Ele o nosso melhor. É uma troca. Toma lá, dá cá. É isso que funciona. É assim que funciona. Não é você tratando Deus como se Ele fosse, obrigado a te dar de tudo. Não é. Você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele te dá. Às vezes você acha que você não está recebendo muita coisa de Deus, não é mesmo? Mas você está dando o seu tudo para Deus? Quando você dá uma oferta,
Que tipo de oferta que você está dando para Deus? Quando você obedece a palavra dele, como que você está obedecendo a palavra dele? Você é adulto. Você não é mais criança. Você sabe o que está fazendo. Então, não exija de Deus algo impossível se você não dá o impossível para ele. Às vezes você quer exigir de Deus algo que você não dá a ele. Tá entendendo? Então nós temos que ter isso em mente. A Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber. Deus é bem categórico em falar isso. Por que ele disse que é melhor dar do que receber? Ele está nos dando conselho. Meus filhos, deem a mim do melhor. Porque eu cuido de vocês. Eu tenho o controle da vida de vocês. Eu tenho o controle do ar que vocês respiram. Eu tenho o controle da comida que vocês comem. Eu tenho o controle do sol. Eu tenho o controle da lua. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós temos que entender isso. Isso tem que estar na sua mente, que Deus tem o controle de tudo. Então, tudo que nós temos, tudo que você tem, não é seu, é de Deus. Então, dá para Ele. Dá para Ele. Tá entendendo? Porque aqui a gente observa que Ele estava exigindo para fazer o tabernáculo para nós do bom e do melhor. E vamos continuar. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele o Liabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em tecido azul, púrpura, carmim e linho fino. Todo o ouro usado na obra, toda a obra do santuário, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 730 sicros, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca, que é meio ciclo para cada cabeça, conforme o ciclo do santuário. E todo aquele que passava para os arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E havia 100 talentos de prata para fundir as bases dos santuários, as bases do véu. Havia 100 talentos de prata para 100 bases, 1 talento para cada base. E fez colchete para as colunas dos 1.775 ciclos para as colunas, e cobriu seus capitéis e fez suas faixas. E cobriu de oferta, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre e a grelha de cobre para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Vamos falar agora sobre o capítulo 39, que fala sobre as vestes sacerdotais. Vem comigo. E as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenou a Moisés, foram feitas de tecido azul, púrpura e carmim, finalmente tecida para ministrar no lugar santo. E foi feito o éfode de ouro, de tecido azul, púrpura, carmim e linho fino, torcido. E bateram o ouro em lâminas finas que cortavam em fios para os traçar no tecido azul, na púrpura, no carmim e no linho fino, em obra de desenhista. E foram feitas ombreiras para ele.
que se uniam a ele foi unido pelos seus 2 cantos superiores. O cinto da obra esmerada do éfode que estava sobre ele formavam com ele uma só peça em uma obra semelhante, de ouro, tecido, azul, púrpura, carmim, linho fino, torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E foi feito o peitoral da obra do desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro, tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido. Fizeram o peitoral quadrado e duplo. Seu comprimento era de 1 palmo, e sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. E fez fileiras de pedras, foram engastadas nele. A primeira delas era de sárdio, topázio e esmeralda. A segunda fileira era de granada, safira e ônix. A terceira fileira era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta fileira era de crisólita, berilo, jaspe. Eram elas engastadas em seus engastes de ouro. Essas pedras eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel. Eram semelhantes à gravura do selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Eu vou parar aqui só um pouquinho, só para me explicar para vocês. Qual é a razão dessas pedras na roupa, né, na vestimenta de Arão? Porque Arão, ele foi o sumo sacerdote, só Arão que podia entrar no Santo do Santo, que seria o lugar do sumo sacerdote. Só Arão que podia entrar lá. E Arão, ele carregava essa roupa, essa vestimenta, ele só podia vestir essa vestimenta quando ele fosse entrar no Santo dos Santos, que era o local reservado onde ele falava com Deus. E por quê? Qual a razão dessas pedras, né, engastadas na roupa dele? Você pode observar que cada pedra dessa, se você for procurar, pesquisar de por que a razão dessas pedras no peitoral de Arão, na roupa dele, cada pedra dessa simboliza algo. Simboliza pureza, simboliza força, coragem, saúde. Então, cada uma dessas pedras, ela tem poder amestístico, né, que a gente fala, para dar, para vocês verem como que Arão era cheio do poder. Então, essas pedras tinham esse poder em Arão. Por isso que aquilo ali fomentava mais, né, a força, a coragem de Arão. Isso dessa vestimenta, essa vestimenta não era uma vestimenta qualquer, era uma vestimenta revestida de poder. Então ali tinha muitas coisas místicas que a gente, às vezes, você não entende, né? Mas por que essas coisas? Então a gente vai procurar. Cada pedra dessa traz algo de bem, de valor para nós, seres humanos. E Arão, ele tinha que ter essa proteção para ele, porque ele lidava com milhares de pessoas. Então, ele tinha que ter esse poder, essa proteção toda que Deus deu a ele. Aí falam mais, olha. E as cadeiazinhas foram feitas sobre o peitoral, semelhante às cordas, obra de trança de ouro puro. E 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro foram feitas, e fixadas as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Então, todo esse aparato, né, esse desenho que Deus fez para que fosse realizada esse tabernáculo, as peças, tudo que ali tinha no tabernáculo era algo assim, tinha um significado muito importante.
Não era uma coisa normal, simplesmente para ter. Tinha algo ali místico, né? Poderoso naquele local, naquele lugar, naquela peça. Por que tinha que fazer daquele jeito? Observa que Deus, ele deu sabedoria para esses homens trabalharem nessas peças. Então, tudo ali tinha algo poderoso. Não é algo qualquer coisa. E vamos continuar. E as outras duas pontas das duas cadeiazinhas de tranças meteram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode da parte dianteira dele. E outras 2 argolas de ouro foram feitas, as quais puderam nas 2 extremidades do peitoral, e sua borda que estava junto ao efode por dentro. Outras 2 argolas de ouro foram feitas, e quais puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E o peitoral foi ligado pelas suas argolas, e as argolas do éfode por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, tudo isso tinha uma simbologia. Esse peitoral, por que essas argolas eram unidas uma à outra. Então, isso não era só para um enfeite, né? É para ficar mais bonito. Não, isso aí não era. Tudo tinha um significado. Tudo tinha ali um significado místico, um significado poderoso. Por isso que ele, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava de ter aquilo, porque aquilo protegia ele. E o manto do éfode de obra tecida foi feita em tecido azul. Tá vendo? Deus escolheu as cores, a costura como que devia ser costurado, tudo tinha um significado. Tudo tem significado nessa vida. E a abertura do manto do meio dele, como abertura de gola de malha. Esta abertura tinha uma fita em volta para que não se rompesse. Romãs de tecido azul, púrpura e carmim, fio torcido, foram feitas nas abas do manto. Campainhas de ouro puro foram feitas e colocadas nas abas do manto ao redor e espremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para o uso do ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Por que havia essas campainhas na roupa de Arão? Para que quando Arão vestisse essa roupa, porque quando ele andasse, essas campainhas iam tocar, iam fazer barulho, e para que ninguém se aproximasse daquele local. Ninguém podia se aproximar do local onde Arão estava indo para o Santo dos Santos, porque ali ele ia encontrar Deus. Aí você me pergunta, mas por que ninguém podia ir ver? Porque Arão era o sumo sacerdote. As coisas de Deus não é uma coisa que você pode fazer de qualquer jeito. Então, quando Arão saía, se vestia aquela roupa, quando ele entrava no tabernáculo, ninguém podia ficar próximo. Porque aquele que ficasse próximo, aquele que entrasse naquele tabernáculo seria morto. De tanto poder que aquela roupa emanava. Para você ter uma ideia. De tanto poder. Aí Deus falava com Arão, Arão passava para o sacerdote, porque Arão era o sumo sacerdote. Então, todas as leis, todas as explicações que era para que o povo andasse, Deus falava com Arão. Deus falava com Arão e Arão transmitia para o povo, para os levitas, que os levitas também eram sacerdotes, mas eles não eram tão santos quanto Arão. Deus escolheu Arão para ir no Santo dos Santos. Só Arão que ia nesse lugar. O sumo sacerdote, o sacerdote não ia. Só Arão que ia. Então, Arão, até quando eles
eles viam que Arão, até o sacerdote, quando via que Arão pegava a roupa, que a roupa fazia barulho, os sacerdotes já saíam de perto. Eles saíam daquele lugar, deixavam sozinho, porque Deus... Desculpa, houve um... O diabo, ele está enfurecido. Quando a gente fala das obras de Deus, o diabo fica enfurecido. Então, vamos continuar aqui. Então, quando Arão, ele entrava no Santo dos Santos, ele era consagrado. Ali Deus falava com ele. Então, ninguém podia, né, se aproximar daquele lugar que a pessoa que se aproximasse ali seria morta. Por causa da desobediência, que não ouviu a palavra de Deus. Então, vamos continuar. E as túnicas de linho fino de obra torcida para Arão e para seus filhos foram feitas. Eu estou no capítulo 39, o versículo 28 agora. E a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido e de tecido azul, púrpura e carmim, obra de bordador como o Senhor ordenou. E a lâmina da coroa gravada foi feita de ouro puro, e nela foi gravada uma inscrição como a gravura de um selo: Santo ao Senhor. Só Arão que usava essa coroa. Os sacerdotes não tinham essa coroa. Só Arão que tinha essa coroa, onde estava gravada Santo ao Senhor. Deus escolheu Arão, um homem, para poder conversar, para poder transmitir toda a palavra de Deus. Talvez você fale assim, por que Deus não escolheu Moisés e foi escolher Arão? Porque Deus, logo na frente, nós sabemos que Deus recolheu Moisés. Então, nós temos que ter isso em mente. Vamos continuar. E ataram um cordão azul nela para prendê-la, a parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. E foi acabada toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Depois trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, seus colchetes, suas tábuas, seus travessões, suas colunas, suas bases. A cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de antílopes, e o véu do reposteiro. A arca do testemunho com seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas, todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. O altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro para a porta da tenda. O altar de cobre, sua grelha de cobre, seus varais e todos os seus utensílios, a pia e sua base. As cortinas do átrio, suas colunas, suas bases. E o reposteiro para a porta do átrio, suas cordas, suas estacas e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para o uso no ministério do lugar santo, as vestes sagradas para o sacerdote Arão e as vestes para os filhos, para administrarem o sacerdócio. E os filhos de Israel fizeram toda a obra conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Moisés viu toda a obra e eis que a tinha feito como o Senhor ordenou. Então Moisés os abençoou. E o Senhor falou a Moisés: levanta o tabernáculo da tenda da congregação no primeiro mês, no primeiro dia do mês. No primeiro mês, hoje seríamos, no nosso calendário, seria em janeiro, 1º de janeiro. E coloca a arca do testemunho nele e resguarda a arca com véu. E coloca a mesa nele e põe em ordem o que se deve pôr em ordem nela.
E coloca o candelabro nele e acenderá as suas lâmpadas. E põe o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E pendura o reposteiro na porta do tabernáculo. E coloca o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E coloca a pia entre a tenda da congregação e o altar. E deita nela água. E levanta as cortinas do átrio ao redor. E pendura o reposteiro da porta do átrio. Por que Deus mandou fazer uma pia para lavarem as mãos? Para que quando entrarem naquele local, eles entrariam com as mãos limpas, tirando toda a impureza do mundo. Isso significa esse significado de lavar as mãos significavam assim, eu lavo minhas mãos de todo pecado, de todas as coisas impuras, né? É como se fosse pedir um perdão para Deus. Então nós temos que andar. O que Deus está passando tudo para nós, esses ensinamentos aqui? Ele está passando uma santidade, que nós devemos ter uma santidade diante dele. E aqui fala: e levanta as cortinas do átrio ao redor, e pendura o reposteiro na porta do átrio. E toma o óleo da unção, e unge o tabernáculo, e tudo o que nele há, e santifica-o em todos os seus móveis e seja santo. E unge também o altar do holocausto, todos os seus utensílios, santifica o altar e seja o altar santíssimo. E unge a pia e sua base, e santifica, e faz chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e lava-os com água. E veste Arão com vestes sagradas, e unge-o, e santifica-o para que me seja sacerdote. E faz chegar os seus filhos, e veste-os com túnicas. E unge-os como ungiste seu pai, para que seja meu sacerdote. E sua unção lhe seja por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Só um minutinho que meu óculos está. Agora eu estou enxergando tudo. E o tabernáculo foi levantado no primeiro mês do segundo ano, do primeiro dia do mês. E Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, armou suas tábuas e meteu seus travessões nestas, e levantou suas colunas, e estendeu a tenda por cima do tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, e em cima como o Senhor lhe ordenou. E tomou o testemunho e pôs na arca, ajuntou a arca e os varais, e lhe pôs o propiciatório em cima, e introduziu a arca do tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho como o Senhor lhe ordenou. E pôs a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre elas pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenou. E pôs o candelabro na tenda da congregação diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenou. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E queimou o incenso das especiarias aromáticas sobre ele, como o Senhor lhe ordenou. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu o holocausto sobre ele, e a oferta de alimentos, como o Senhor lhe ordenou. E colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E junto dela Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação,
porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Observamos que quando Deus ele pediu para que fizesse uma arca e colocasse o pão, né, o maná que ele deu para o povo comer no deserto, ele pediu para que colocasse lá na coisa o maná, né, e também a tábua, né, dos 10 mandamentos, a tábua de pedra que ele escreveu os 10 mandamentos dentro da arca. Isso é para, como ele mesmo fala, é para estatuto perpétuo, é para uma ordem dele, para que nós venhamos cumprir. Então nós temos o dever de ter uma obediência, uma reverência diante de Deus. Assim, como você nunca teve por ninguém. Então nós temos que ter um respeito, né? Uma consideração para com o nosso Deus. Não levar as coisas espirituais de qualquer jeito. Porque aqui você observa que quem entrava nesse tabernáculo não era o povo da congregação, porque o povo era impuro. Até para que Arão e os seus filhos entrassem na tenda, eles teriam que lavar as mãos e os pés, como tivesse assim uma purificação. Aquela água era uma água que purificava eles. Então eles precisavam falar com Deus, eles tinham que levar até Deus, né, para que Deus viesse dar todas as instruções. Para vocês terem ideia, nem Moisés entrava lá dentro. Moisés ungiu todos eles, porque Moisés ele foi escolhido por Deus. Mas só que Moisés não podia entrar também. A partir do momento que ele construiu tudo, que ele mandou construir tudo, nem ele mesmo entrava. Quem entrava era Arão. Ele ungiu Arão, Moisés, ungiu Arão, ungiu seus filhos, mas ele mesmo não podia entrar. Porque Deus assim quis, e assim nós devemos obedecer. E Moisés simplesmente obedeceu às ordens de Deus. Muitas das vezes a gente não entende. Talvez você fale assim, nossa vida, como Moisés, né? Moisés preparou todo aquele aparato, toda aquela construção. Moisés deu um modelo, Moisés estava lá em cima, construindo junto com eles, observando junto com eles, dando instrução, faça isso, faça assim, eu quero assim, assado. E o próprio Moisés não pôde, né, estar lá dentro, vendo tudo aquilo. Ele só olhou, ele foi, deixou tudo pronto, mas ele mesmo não podia participar daquilo. É como se fosse uma pessoa que trabalhasse numa obra, né, construísse digamos assim, construísse um prédio lá no centro, né, que é muito caro para você conseguir. A pessoa trabalhou nesse prédio, fez de tudo, entrou lá dentro, colocou do bom e do melhor lá dentro, só que ele mesmo não pode, não tem condições financeiras de morar lá dentro. Moisés também aconteceu isso. Moisés fez, construiu, ajudou a construir o tabernáculo em todos os sentidos, só que nem Moisés pôde entrar lá dentro do tabernáculo, porque Deus não permitiu que ele entrasse. Mas porque Deus não foi que Moisés era impuro, mas Deus não quis que ele entrasse. Deus estava falando. Talvez isso para ver, né, a obediência de Moisés até onde Moisés ia. Deus levou Moisés no cume do monte, né, que ele foi lá para receber tudo isso. Só que ele recebeu só as instruções. Então com Deus é assim. Ele dá ordem para um, o outro faz, e quem vai habitar é outra pessoa. É assim com Deus. Deus está provando para nós. Você não tem nada.
Tudo que você tem eu que dou. É isso que Deus está falando com você. Talvez você fique apegado a coisas materiais, achando que se você dá alguma coisa para alguém, fazendo alguma coisa, você vai ficar mais pobre. Mas não é assim que Deus quer. Porque no momento que Deus te leva desse mundo, você não vai levar nada. Então não se agarra nas coisas materiais, se agarra nas coisas espirituais, porque você é espírito. Coloca na sua mente, eu sou um espírito e eu estou pouco tempo aqui nessa terra. A qualquer momento eu vou sair daqui. Por isso que Deus, ele falou que se você não largar mãe, pai, irmão, filho por amor a ele, você não é digno dele. Porque se você ficar muito apegado, muito arraizado, né, com as coisas materiais, no mundo espiritual, quando você fica muito enraizado com a coisa material, o seu espírito, quando você morre, fica pesado, fica naquilo. É que muita gente fala assim, fulano de tal gostava tanto disso, isso toda hora parece que eu tô vendo ele. Ele fica ali, o espírito dele não sobe, porque ele fica impedindo de subir, que ele quer voltar. Então ele fica numa luta, trava uma luta ali, porque ele fica muito enraizado com as coisas materiais. E isso prejudica o espírito a subir. Então nós temos que pensar nisso. Por todos os conselhos que Deus nos dá, tudo tem um motivo. Quando Deus diz que nós não devemos pegar nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, é porque todas as coisas desse mundo não pertencem a nós. Para que quando você sair quando chegar a sua hora de sair desse mundo, o seu espírito não vai ficar atormentado, vagando por aí, atormentado, não querendo subir. Porque isso acontece, no mundo espiritual isso acontece. Nós temos que preparar o nosso espírito para quando nós sairmos daqui, nós estamos libertos. A qualquer momento você pode sair desse mundo. Você não pode ficar se pegando nas coisas materiais. Não pode pegar em filho, em mãe, em pai, em emprego, no que você possui, em dinheiro, em nada você pode se apegar. Enquanto você viver aqui na Terra, você não é ninguém. Você não tem poder para colocar um minuto a mais na sua vida. Porque quando Deus quer vir te pegar, Ele pega. E da maneira que você está. Ele não fala, olha, eu vou te pegar amanhã. Se prepara que eu vou te pegar amanhã. Ele não fala. Ele manda, ele nos ensina como devemos andar aqui. Agora, obedece quem é inteligente. E eu estou passando isso para você. Abandona, é o conselho que Deus fala. Não é meu, esse conselho que eu estou te passando é um conselho bíblico, é um conselho de Deus para todos nós. Não é só meu esse conselho. Não é um conselho que só veio para mim, mas é um conselho que veio para o mundo, para toda a humanidade. Não se apega a nada nesse mundo. E Jesus, quando andou aqui, ele foi bem enfático quando ele disse, se você não deixar pai, mãe, irmão, dinheiro por amor a mim, você não é digno de mim. Então pense nisso. Que Deus abençoe. Graças a Deus terminamos o livro de Êxodo. No próximo vídeo já vamos entrar no livro de Levítico. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal, para que nós possamos estar mais fortes e mais unidos, aprendendo a palavra de Deus. Porque quando a gente começa a andar na presença de Deus, conhecer a palavra de Deus, você vai andar, você vai viver diferente. Você não vai ser o mesmo. Você vai começar a pensar diferente. Porque o Espírito Santo vai te moldar e vai colocar isso na sua mente. Tá certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, que estaremos juntos.